Mais um podcast aqui com você. Gisele convida você para assistir, que agora eu convidei o meu irmão. Vocês conhecem o meu irmão, gente? Aqui, ó. Mostra aí, Arthur, o irmão. Gabriel. Ele é um dos meus muitos irmãos, né, Gabriel? Sim. Mas ele é o único que é do mesmo pai e da mesma mãe. Nosso pai, que é o José Ayrton, mecânico. Ele foi muitas coisas, né? Mas eu falo dessa profissão inicial. Ele foi bombeiro, ele foi mecânico de teodolito. Muita coisa, né? Depois a gente fala. Eu posso explicar melhor essa parte melhor. aí. Pois é. E nossa mãe, cozinheira. Ela ama ser cozinheira. Ama. Já trabalhou em vários lugares bacanas. Então, nós dois somos filhos dessas duas pessoas bem batalhadoras. E tenho orgulho do meu irmão. Orgulho também dos outros irmãos, apesar da gente não conviver com os outros, né? Infelizmente, a gente não tem tanto convívio, né? Mas Tem um até que a gente nem conhece, né? é o Leonardo. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de conhecer o Leonardo ainda, mas eu espero que esse dia chegue logo. Gabriel, seja bem-vindo aqui no Obrigado! E assim, seja bem-vindo ao podcast que você fez! Exatamente! Muito orgulho de mim mesmo. Como você é modesto, irmão. Pois é, né? É o que as pessoas falam, né? Eu tô só reprisando. Não, você tá só replicando. Replicando, Mas como é que você fala? Como é que você se sente, assim, estando aqui no lugar que você viu cada pedacinho nascer? Assim, é muito legal, né? Você se sente um artista, né? Porque todo trabalho manual É uma obra de arte, né? é considerado uma obra de arte, né? Porque não são qualquer pessoa que tenha a paciência de fazer trabalhos manuais. Então, quando a pessoa tem esse dom e no final vê tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso, a gente se sente bem, né? De dever cumprido. E eu costumo fazer tudo para Deus primeiramente. Então, quando a gente faz para Deus, é a certeza que estamos fazendo com excelência e o final sempre é gratificante. Agora, quando a gente faz uma coisa da qual a gente não quer fazer, o resultado não é tão bom assim. Não fica perfeito. Infelizmente, não fica perfeito, porque as pessoas, infelizmente, confundem, né? Esse mal-estar de não querer fazer e se sentem obrigadas a fazer, na maioria das vezes, por dinheiro, pelo seu próprio sustento, e, infelizmente, não acabam fazendo um serviço muito agradável. Acaba fazendo um serviço ruim, né? Então, isso remete ao nosso dia a dia. A gente não consegue um bom pedreiro, a gente não consegue um bom pintor, a gente não consegue um bom montador de móveis, entre outras coisas. Um bom médico, bom terapeuta, bom psicólogo, bons profissionais que a gente precisa do nosso dia a dia. Exatamente. Bom cozinheiro. Exatamente, porque cada um vive nesse conflito, né? De estar fazendo uma coisa que não gosta e acabar não fazendo com perfeição ou com excelência. Ou então tá fazendo algo que gosta, mas não teve oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar naquilo que gosta de fazer para fazer com excelência. E o que é perfeição? Eu tô te perguntando, mas eu já quero responder. Eu quero responder. Pode responder, eu tô curioso para saber o que é perfeição. Perfeito, só Jesus Cristo. Com certeza. Não acredito que nós sejamos perfeitos, mas a nossa perfeição é sobre isso que o Gabriel está falando, que é a chance que você tem de fazer algo, seja lá o que for, limpar o chão, comida, limpar o vidro, fazer coisas simples ou complexas com o coração. Isso é a perfeição. Isso se aproxima de uma coisa impecável, se aproxima daquilo que, nossa, você não consegue ver o erro. Mas é óbvio que tem algum erro, sim. Nós somos humanos. É óbvio que os nossos serviços não são perfeitíssimos, né? Porque só Jesus é perfeito. Mas eu acredito que essa perfeição que você está falando é sobre isso, de fazer com o coração, fazer aquilo que ama. E isso me pega num labirinto de dúvida, porque o ser humano é muito complexo. A nossa mente é muito complexa. Então, para simplificar essa dúvida, esse labirinto, eu costumo pensar da seguinte forma, que nós somos um computador, que nós temos memória, temos um sistema, e esse sistema tem as abas de programação, e a nossa programação nada mais é do que a nossa família, nossos pais, nossas mães, nossa criação, nossa gestação. Quando eu olho Casa Vida, eu já vou logo direto na gestação, porque gestação é vida. Casa também.
É casa, é Nossa moradia, primeira é aconchego, é calor de pai, mãe, é lugar quentinho, onde você não quer sair. Quando as pessoas não têm isso, elas entram nesse mundo e são criadas, educadas com essa ausência de pai e mãe, então essa programação, esse computador que está ali novinho em folha, acaba sendo programado da pior forma possível. Entra programas não tão bons assim, né? De tanta qualidade, tanta empatia, de tanta alegria. E até mesmo uma boa recepção. A pessoa fica com o receptor com um defeito. Não Com consegue extrair esse aconchego por onde passa. Exato, ela não consegue enxergar, né? Ou sentir. O programa que foi instalado ali na mente dessa pessoa, no viver dela, não consegue permitir que ela enxergue isso, né? Acaba que ela só consegue enxergar quando novos programas são sugeridos com o passar da vida, amizades, né, boas ou ruins, outras famílias que você acaba visitando. Experiências espirituais. Também espirituais, né? E a gente está falando da Casa Vida, que é uma clínica, para quem não sabe, a maioria das crianças e adultos e jovens são autistas, mas também tem PCD, de forma geral. Para quem não sabe o que é PCD, são pessoas com deficiência. Antigamente a palavra deficiência era ofensivo, depois foi mudando, aí passou para pessoas especiais, e aí agora voltou para pessoas com deficiência. Hoje não é mais ofensivo. Aliás, algumas famílias que são bem informadas, elas fazem questão de ter essa nomenclatura, se sentem respeitadas dessa forma. Então, muitas pessoas na sociedade ainda não sabem disso, né? Sim. Mas o Gabriel está usando o exemplo da Casa Vida porque a gente respira a Casa Vida. A gente está lá dentro todos os dias. A gente viu a construção disso desde a minha casa, do meu quintal. Mas você pode usar, quando ele falar a palavra Casa Vida, você pode substituir com qualquer coisa. Alguém que te ama, que está perto de você e você não consegue sentir o amor dessa pessoa. Um trabalho bom que você acabou de adquirir, mas você não consegue se sentir relaxado nesse trabalho porque é bom demais para ser verdade. Isso também cabe para condição financeira, para espiritualidade, igrejas, boas amizades. Aí você vai destruindo tudo que tá bom porque você tá programado para isso. Faz sentido, Gabriel? Sim, faz sentido. E quando você ouve essa palavra programado, nada mais é do que você ter o superpoder que muitos desconhecem que tem, de você controlar a sua própria mente, a sua própria vida. Você tem poder para você fazer o que você quiser, mas a fonte, a programação, ela parte de você, do seu querer, da sua vontade. Suas escolhas. E outra coisa, Gabriel, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Também parece pretensão comparar a Casa Vida com coisas boas. A Casa Vida não é perfeita. Eu sempre falei isso. E nenhum emprego vai ser perfeito. Nenhuma amizade vai ser perfeita. Nenhum relacionamento vai ser perfeito. Então, eu estou mostrando uma boa parte da Casa Vida que seja positiva para quem estiver compatível com isso. As outras coisas também, os outros exemplos que eu dei também que não são perfeitos. Perfeito é só Jesus, como eu falei agora há pouco. Porque como eu sou literal, eu tenho dificuldade de falar certas coisas e não explicar detalhes. Então eu estou aqui explicando para quem é literal também. E para não ter uma interpretação dúbia, né? E que confunda a nossa comunicação. Gabriel, vamos falar da gente. Você tem quantos anos hoje? 42 em janeiro agora, em 17. E nós dois temos quantos anos de diferença? Acho que é 7, né? Então, Gabriel, a gente viveu boa parte da nossa vida separados. Boa parte separados e uma boa parte juntos. Sim. Na sua primeira infância, separado. Na minha primeira infância, sim. E depois, na sua adolescência, junto. Não, foram 3 fases. Primeira infância separado, segunda infância junto e separado e terceira adolescente mais juntos. E agora, juntos, totalmente juntos. Gente, vocês não têm noção. Se eu e Gisele parar para conversar sobre a nossa infância, a nossa família, tanto paterna quanto materna, dá uma série, dá um filme, dá um livro. É só vocês lerem aqui da nossa a história. Dona Anice e seu José Ayrton fizeram um trabalho, se vocês não estão entendendo, nas nossas vidas,
Que, assim, eu posso convidar qualquer pessoa do meu convívio, né, pra explicar essa série e a pessoa vai ficar assim, ó, fascinada, assim, ó, querendo saber mais e mais e não acreditando no que eu tô falando, porque é profundo o negócio. É verdade. E assim, quando a gente puxa na nossa memória agora pra explicar, a gente tem que colocar as coisas em ordem, porque é um bololô, são tantas emoções. É um mosaico. São tantas emoções, é um cubo mágico que a gente tem que ali organizar para deixar as cores ali em ordem para poder falar e explicar com excelência, porque são muitas emoções, gente. A gente só vai compartilhar um pouco aqui nesse podcast com vocês sobre as nossas vidas, né? Não, eu quero saber de você. Sobre mim. Quero saber de você. Eu que sou entrevistado aqui hoje. Uai, me deixa ser entrevistadora. É de frente pra Gabi. A minha infância, eu lembro da seguinte forma. Eu lembro de eu bem bebezinho aqui no Rio de Janeiro, lá no sítio na Taquara, com a avó Maria. Eu brincando lá naquele sítio de velotrol, subindo na goiabeira. Minha avó dando goiabeira na minha pernas pra eu descer, brigando comigo. Meus primos lá também participando dessa infância quando tinha reunião de família. Arthur também? Nosso primo Arthur que tá aqui comandando as câmeras, inaugurando aqui pra gente. Também participava desse ciclo, né, de família, da parte de mãe. Lembro que minha mãe deixava eu com babás para ir trabalhar para sua madrinha. E ela se mudava de casa em casa, era Nova Campinas. Aí teve um certo momento, né, nesse período que você estava ou em Fortaleza ou em Manaus, eu não lembro. Então, essa primeira infância de eu bebezinho, eu não tenho muita lembrança de você junto comigo, junto com a gente, no caso. E aí, a segunda infância que eu tenho, já é a gente lá em Manaus, convivendo com o nosso pai e com a nossa mãe. Pré-adolescência. Pré-adolescência, acho que uns 7, 8 anos, né? Por aí. Eu acho que eu tinha de 7 a 8 anos, de 6 a 7 anos. Então não é pré-adolescência. De 6 a 7 anos. E você estava lá, em Manaus também. A gente ficava na casa do nosso pai. E às vezes eu ficava na casa da minha mãe, sendo que a minha mãe morava de favor na casa da tia Ítala. Tia-avó, que é a irmã da nossa avó, né, Adelaide. Só para as pessoas entenderem o porquê que minha mãe, carioca aqui do Rio de Janeiro, foi parar em Manaus, mesmo separada do meu pai. A minha mãe, ela sempre foi muito guerreira, né? Trabalhadora. E ela viu uma oportunidade de ir para Manaus para juntar o útil ao agradável. Ficar perto dos filhos, no caso de Gisele, que já estava lá, e trabalhar com o que ela gosta, que é cozinhar. E a nossa tia-avó tinha uma casa, um spa, né? Que dava massagem, dava atendimento lá para os seus pacientes e, ao mesmo tempo, oferecia comida integral, que é aí onde a minha mãe entrava. E aí a minha mãe, além de ser cozinheira, ela era entregadora também. Tinha uma Fiorino baú lá, que a nossa tia-avó tinha. E a minha mãe, quando terminava de fazer as marmitas, eu ajudava a nossa mãe a entregar essas quentinhas. Ficava no baú do carro, sacolejando lá com isopor, segurando para não derramar nada. E minha mãe dirigindo igual a doida nos trânsitos lá de Manaus. Um calor infernal, porque Manaus é quente para dedéu, então eu sentia que a minha mente estava cozinhando dentro daquele carro. E aí, a minha mãe teve a oportunidade de ficar perto da gente. E aí eu lembro de você lá na casa do nosso pai, a gente dividia a mesma cama, a gente dormia juntos, numa cama de casal, em um quarto só, porque tinha os filhos da nossa ex-madrasta, que ficavam no outro quarto. Então, se eu não me engano, nessa época eram 4 quartos. Era um nosso, que a gente dormia junto, era um dos nossos irmãos de consideração da nossa ex-madrasta, Elaine. Tinha um escritório do nosso pai, que ele consertava as bugigangas dele lá, custava tudo, e tinha o quarto dele que ficava no segundo piso. Sim. E aí, a minha mãe, em 93, se eu não me engano, veio pro Rio de Janeiro e prometeu pra você que iria te levar junto depois de um ano. Eu lembro disso. E ela veio pro Rio de Janeiro somente comigo, né? E foi quando eu tive uma nova realidade de conhecer Teresópolis. Então, Teresópolis entrou na minha vida em 93, se eu não me engano, que foi quando a gente veio aqui pra conviver com a nossa família pai de mãe, né? E a minha mãe prometeu pra você que iria te buscar depois de um ano. Então ela ficou muito focada e preocupada com isso. Tanto que, mais uma vez, eu me encontrei sozinho, morando numa kitnetzinha pequena. Primeiramente, para seguir a ordem dos fatos, assim que a gente chegou em Teresópolis, a gente morou de favor na casa da tia Beth. A tia Beth, nessa época, ela estava casada ainda com o tio Noé, falecido tio Noé, que Deus o tenha, e eles nos acolheu nessa casa ali na Barra do Imbuí. E aí a gente ficou ali nessa casa até a gente conseguir alugar um kitnetzinho. Aí fomos para esse kitnetzinho. Aí, passado um ano, a minha mãe, com muita dificuldade, ela trabalhava na Termoancial, se eu não me engano, nessa época, acho
que não existe mais a Termocel. E fizeram uma vaquinha lá na Termocel, né, um envelopezinho e tal, para poder ajudar a nossa mãe a receber você. E para fazer um supermercado, ter algumas coisas em casa para você, né? Porque nessa época era bem difícil a situação da nossa mãe, trabalhando sozinha, né? E nessa época também, uma chefe dela lá, uma amiga dela, ela doou pra gente uma beliche, pra mim e pra você. Uma televisão Uma também. televisão preta e branca. Preta e branca, é Que verdade. a imagem era reduzida, assim, no Muito, meio. eu lembro disso. Geladeira. Ela foi ajudada para poder me receber. Deus ajudou muito a nossa mãe usando pessoas. Você dormia com ela na cama, não era? Eu acho que Porque ela tinha 2 camas. eu dormia em uma, ela dormia em outra. Quando você chegou, eu dormia no chão, no colchão. E você ficava na outra cama, de solteiro, que eu dormia. Num kitnetzinho pequenininho. Tinha que subir 88 degraus. Ali na Barra do Imbuí tem uma ruazinha, para quem conhece a Barra do Imbuí, tem a Beatriz Silva. Aí do lado do Beatriz Silva tem uma ruazinha subindo. Subiu, a primeira escadaria assim, subindo para um morro ali, a gente morou no final dessa escadaria. Num kitnetzinho pequenininho, de quarto e cozinha e banheiro. Tijolo aparente. Tijolo aparente. O nosso início aqui em Teresópolis, de vida, foi nessa casa, nesse kitnet. A minha mãe lavava roupa, o Arthur, na pia de lavar louça. Eu lembro de vocês lá. Não, Gisele, tinha um tanque nos fundos dessa casa. Não me lembro de tanque, ela lavava a roupa no... Então ela tava fugindo do frio. Porque eu lembro que tinha um tanquezinho lá nos fundos da casa. Um tanquezinho pequenininho de concreto, entendeu? Foi colocado depois. Porque Pode eu me ser. lembro dessa cena. E aí você veio, ela se sentiu muito aliviada que ela cumpriu com o que ela prometeu pra você, né? E a família tava meio que reunida de novo, né? Quando eu digo família, eu, você e a nossa mãe. Sim. Né? Porque graças a Deus ela sempre deu muito amor pra gente, né? Muito carinho, muito cuidado, sempre cuidou com excelência da gente mediante a tantas dificuldades que ela... Perfeição. Com Essa aí tem perfeição. Não, com perfeição, mediante perfeição. a realidade da minha mãe, ganhando um mísero salário na Termocel, tendo 2 filhos adolescentes, homem e mulher, né? Em casa, com a ausência do pai, porque o nosso pai morava em Manaus. Eu me lembro dela falando assim, ô Gisele, eu comia muito, né? Ah. Eu comia, hoje em dia eu não como tanto, sabe? Perto, não como tanto. Sou super educado. Mas naquela época, né, eu queria comer uma bisnaga inteira. E aí ela falava, se você comer tudo de manhã, não vai ter de noite. Entendeu? Eu comia pão com maionese e Nescau. Pão com maionese e Nescau. Era o perfil. De manhã, de tarde e de noite. Eu lembro disso, desse pão, maionese e Nescau. Às vezes eu pegava carona também nesse pão, maionese e Nescau. Pegava carona bonito. E aí você foi estudar no Campos Sales, né? Até você terminar o ensino médio lá no Campos Sales. E eu estudava no Brizolão. Assim que o Brizolão foi inaugurado aqui na cidade, tava bem recente, né, a inauguração do Brizolão. Eu lembro disso, porque nessa época tinha tudo. Tinha quichute, tinha aquela roupinha amarela lá com short azul. Quem é de Teresópolis e estudou no Brizolão vai entender muito bem o que eu tô dizendo agora. A gente chegava de manhã lá e só saía no final da tarde. Ficava o dia todo lá, tomava café, almoçava, lanchava e saía no final da tarde. E tinha várias atividades lá. Então, se eu não me engano, acho que eu fiz não me lembro se foi a alfabetização, se foi a primeira série ou a segunda série lá. Tenho quase certeza que foi. A minha terceira série e quarta série foi em Vargem Grande, naquela escola lá. Que você conheceu a Eveline. Foi quando eu conheci a Eveline, verdade. A Eveline, gente, que pra quem não conhece, Olha a Eveline. ela é uma das gerentes da Casa Vida, da Taumaturgo. Ela que é responsável lá para colocar a casa em ordem, né? E ter esse sucesso que tá tendo lá e sempre dando atenção para as mães, sempre tendo aquele olhar carinhoso, né, para onde que ela vê que tá faltando alguma coisa, algo não está legal, ela vai lá e organiza isso. Ela cuida de quem cuida. Exato. E eu tô aí para ajudar ela também nisso daí, né? Que ela sempre me pede as coisas e eu tento fazer da melhor forma possível. E a Eveline, que Teresópolis, muita gente fala que é uma ervilha, um ovo, né? A Eveline foi minha professora da quarta série, lá nessa escola em Vargem Grande. Acho isso incrível, gente. Ao passar 2 anos, a Terra gira e a gente acaba reencontrando pessoas da nossa infância, do nosso passado, né? E Teresópolis tem muito disso, né? Porque Teresópolis, por ser uma cidade pequena, então as pessoas estão ali o tempo todo em movimento, cruzando uma com as outras. Aí você olha pra cara de uma pessoa e fala assim, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não sei de onde. Aí quando você tá em casa, tranquilo, dá um flash e você lembra. Sim. Eu estudei com ela em tal série, em tal escola. Eu trabalhei com ela em tal lugar. E é assim, Teresópolis tem muito disso, né? E Rio de Janeiro já não tanto, porque a cidade é muito grande. Acho isso muito interessante. De quem mora em cidade pequena. Então, você, lá atrás, você tinha vontade, assim, de escolher uma profissão? Você tinha aptidão? Porque você sempre desenhou muito bem. Eu sempre achei que você fosse desenhista.
Me conta até chegar aqui a... Então... Hoje você é estudante de psicologia, mas o que aconteceu até chegar aqui? A sua pergunta é como que o desenho surgiu na minha vida? Não, você imaginava ser alguma coisa baseado nos dons que você já tinha? Você achava que também seria um desenhista? Então, na minha cabeça, puxando rapidamente agora na memória, na minha cabeça eu queria ser o que meu pai foi. Você queria ser igual o nosso pai? Exato. Se você chegar pra qualquer criança, no caso a maioria, o que você quer ser quando crescer? Quero ser polícia, vou ir atrás de ladrão, quero ser bombeiro, pagar fogo, quero ser do exército, quero herói, pilotar né? um avião, um caça, quer ser sempre um herói. Então, na cabeça da maioria das crianças, elas sempre querem estarem em um cargo que elas são vistas como um herói. São reconhecidas, né? Vistas, reconhecidas, né? Socialmente falando. Exatamente. Sendo que você, de toda a sua vida, você só teve 3 anos morando com seu pai, o nosso pai. Não lembro, Gisele. Eu acho que foi em Manaus. Acho que foi de 90 a 93, né? Quando nossos pais se separaram, você tinha 1 aninho só. Sim. Aí depois você conviveu com ele nessa adolescência. Sim, acho que foi isso. E foi assim, nessa época, ele era bombeiro. Nosso pai já era bombeiro nessa época. Na verdade, o nosso pai, ele foi bombeiro antes de eu nascer. Ele conheceu a nossa mãe aqui no Rio de Janeiro, nos bailes aí do Rio. Ele era bombeiro, a nossa mãe era cozinheira da Dona Ivone, nessa época. Ele conheceu a nossa mãe nesse baile e ele já era bombeiro. Ele era bombeiro ali do Botafogo, aquele bombeiro que fica ali na orla ali. Ele trabalhava naquele batalhão ali. Ele era bombeiro mergulhador. Eu lembro muito das histórias que ele contava dele resgatando pessoas mortas no mar. Nosso pai dá um bom livro de história também. Eu também achava que ele era um herói. Eu achava que ele era o MacGyver. Eu sempre soube que ele era MacGyver. O MacGyver é um personagem, pra quem não sabe, que ele conserta tudo. Não importa o que, ele vai lá e conserta. Né? Se não tem a solução para um problema, ele vai lá e conserta. Então esse era o meu pai. Eu via meu pai dessa forma, né? Você também? Sim. Por exemplo, MacGyver tá preso no buraco. Ele pega um chiclete, pega um fio, não sei o que, ele consegue construir uma bomba com chiclete. Então, só pra ver quem não conhece MacGyver, é nesse nível aí, entendeu? Você assistia MacGyver? Eu assistia direto MacGyver. Bem pequenininho, eu assistia. assistia direto também. Assistia, era mó barato. Você assistia, Arthur? Todo domingo. Todo domingo. Ih, não lembro até um dia que passava. Sim, eu lembro. MacGyver direto. Profissão Perigo o nome. É, Profissão Perigo. E aí, assim, o nosso pai é o MacGyver encarnado, né? O MacGyver encarnado, nosso pai. Faz um pouco de tudo. É o MacGyver de verdade. Exatamente. Consertava tudo. Então, ele sempre metia a mão nas coisas e consertava. Seja mecânica, eletricidade, refrigeração, solda elétrica, solda de oxigênio, avião. Aparelho de oftalmologista. Que hoje teodolito. Que hoje é conhecido como estação, né? Era nível, hoje é estação. Se tem outro nome agora eu não sei, mas é o Leandro, nosso irmão. Chegou a fazer o mesmo curso que o nosso pai fez e chegou a trabalhar também com isso. Eu não sei se ele continua trabalhando hoje numa firma lá em Manaus. Então eu acho engraçado que os filhos tentam seguir o mesmo passo dos pais. Então, no caso do Leandro, ele conviveu a vida dele toda com o nosso pai. Uhum. Então, dos nossos irmãos nascidos até o dia de hoje, o Leandro foi o filho que mais teve convivência com o nosso pai. E agora quem está tendo também a mesma convivência é a Ana Valentina, né? A nossa irmã caçulinha, que está tendo a mesma convivência, né? Depois de nós dois, quem teve mais convivência foi o Leandro. E aí eu vendo a vida do Leandro, eu consigo ver muito do nosso pai. Querer trabalhar com teodolitos também, ser mecânico de carro. O Leandro é um ótimo mecânico. Muita gente procura ele para consertar carro. E aí eu fico vendo um monte de gente procurando nosso pai também para consertar carro. Então é como se fosse uma repetição de vida, né? Ou seja, o filho segue o mesmo caminho do pai e acaba tendo uma vida parecida também com a do pai, né? Das pessoas estão te procurando para você consertar isso, consertar aquilo, como foi com o nosso pai, tá sendo com o Leandro. Hoje acontece pouco comigo, né? Você acha que acontece pouco? Não, assim, pra carro, né? Ah, não. Pra carro, essas coisas assim. Não, mas para as outras coisas. Não, para as outras coisas. Então tem muito do meu pai em mim também. Então eu me sinto um pouco MacGyver também. Pelas coisas que eu conserto na Casa Vida, né? Sim. Saio consertando tudo, fazendo tudo. Então eu vejo muito do nosso pai em mim também nessa questão de ser MacGyver. E como você chegou na psicologia? A psicologia eu não te respondi sobre o desenho, né? Não. O desenho foi o seguinte, só para concluir. Eu sempre gostei muito de desenhar. Sempre tive muita paciência para desenhar. E é perfeito o desenho dele.
E Né, Arthur? quando eu estava na alfabetização, em primeira série, segunda, eu me via tendo uma photoxerox. Ou seja, eu olhava um desenho e conseguia recriar ele numa folha. E aí eu comecei a me destacar dentro de sala de aula, os alunos. Então, quando tinha trabalho de desenho, eu sempre fui o foco das atenções, por ter essa questão de desenhar bem, né? E aí eu aperfeiçoei quando eu tive convivência com meus primos aqui em Teresópolis, né, em 93, quando eu vim de Manaus. Eu e nossos primos, a gente gostava muito de desenhar quadrinhos, fazer umas historinhas, criar o nosso gibi, né? E aí a gente desenhava, aí cada um tinha o seu herói. O meu herói, se eu não me engano, era um cara todo preto, com capa azul. O herói do Rodrigo, nosso primo, era um cara de roupa azul e capa vermelha, eu não lembro. E o herói do Arthur era um cara todo vermelho, parecido The Flash. Então cada um tinha o seu herói quando a gente brincava de desenhar. E aí a gente criava uma história, um roteiro. Ali naquele quadrinhos, cada um era responsável para desenhar o seu herói. Então eu desenhava o meu herói fazendo uma movimentação, o Arthur desenhava o dele e o Rodrigo desenhava o dele. E assim nós construímos uma história em quadrinhos juntos. Porque nessa época a gente já tinha o Atari, né, o videogame, mas muitas das vezes a gente não tinha oportunidade de jogar. Então as horas que sobrava a gente desenhava. E aí eu fui aperfeiçoando, né, o meu desenho brincando com meus primos. E aí eu fui para Manaus morar com o nosso pai em 97 e eu só tinha 1 hora por dia para fazer o que eu quisesse. Durante essa 1 hora que eu tinha disponível por dia, eu desenhava. Fazia um dever de casa, de escola e desenhava. Que era uma válvula de escape para mim, né? Você se regulava. Eu me regulava desenhando, exatamente. Gabriel, antes de responder como que a psicologia chegou até você, você sofreu bullying na escola? Muita coisa. Por quê? Porque eu era desligado, eu ficava prestando atenção em um monte de coisa. E ao mesmo tempo em nada? E ao mesmo tempo em nada. Às vezes a professora falava uma coisa, eu ia entender depois, porque eu estava prestando atenção em outras coisas. Eu sempre fui muito sensível, assim, para barulho, muita falação, me desconcentrava com muita facilidade. E por eu estar ligado a tudo, querer prestar atenção nos mínimos detalhes a tudo, eu me distraía. E aí, para eu voltar à concentração do que a professora estava falando e dizendo, era muito difícil para mim ter aquele foco ali constante. Então, pequenas coisas me distraíam. E aí, o bullying que eu consigo lembrar mais hoje não é nem por eu estar não prestando atenção. Era mais por eu ser queridinho na escola, por eu ser amigo de muita gente, as professoras gostarem de mim. Você acha que as professoras que tinham mais essa vontade de proteger você por perceber alguma vulnerabilidade sua? Quando eu era do pré, talvez. Quando eu passei para alfabetização, primeira, segunda, terceira série, eu não via muito isso não, porque eu mascarava a minha imperfeição. Você achava que conseguia, né? Eu achava que eu conseguia, mas eu tentava ser como os outros. Você tentava imitar. Exato, eu reproduzia. Então você já sabia que você era diferente. Sim, eu não conseguia entender o porquê que eu não conseguia absorver o que estava sendo falado ali na frente. Às vezes conseguia, às vezes não. E aí eu ficava meio assim, pô, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo entender? Será que a professora não está explicando direito? Ou será que eu não estou prestando atenção? Eu ficava com essa dúvida dentro de mim. E aí eu começava a olhar e me aproximar dos coleguinhas que tinham paciência de explicar. Aí eu aprendi, através dos amigos que eu fazia dentro de sala de aula. E aí eu aprendi dessa forma. Mas quando a professora falava lá na frente da lousa, às vezes eu conseguia prestar atenção, às vezes não, porque eu me distraía muito fácil. E conforme você foi crescendo, você já se perguntou por que você sempre se achou diferente? E você sempre tinha que disfarçar que era parecido com os outros? Você chegou a se perguntar o que era isso? Você se julgava de forma pejorativa ou não? Por exemplo, eu sempre soube que eu era diferente e as pessoas sempre me chamavam de maluca. Eu não tinha essa humildade de perceber isso. Na minha cabeça, eu sempre achava que eu era capaz de fazer, de executar qualquer coisa, mas desde que eu prestasse atenção e eu exercitasse aquilo. Então, na minha cabeça, o problema era esse. Então, se eu não aprendia, é porque eu não prestei atenção. Mas se eu prestasse atenção, eu tinha certeza que eu iria aprender. Só que algumas coisas não eram inerentes, não dependia só de prestar atenção. Mas eu não sei eu te explicar, irmã. Eu não sei te explicar, mas quando a gente... Porque olha só, eu presto atenção. Só que aí eu vou ter o meu mundo fantástico de Bob e vou entender do meu jeito. A gente se engana muito. A gente se engana muito e a gente mascara muito, ao ponto de a gente achar que nós estamos
corretos, estamos agindo da forma correta, né? Estamos normais, Só que mas na verdade não. Então, esse conhecimento. essa a superioridade que nós temos de achar que tá tudo bem, tudo certo, tudo... Nós não, porque eu sempre achava que estava tudo errado. Eu tô dizendo nós... Eu era 8 e 80. Eu tô dizendo nós de quem tá se familiarizando com o que eu estou falando. Ah, tá. Então fala eu logo. Eu, melhor. Né? Eu. Porque com certeza existe... Pessoas que estão se identificando com você. que viveram a mesma coisa que eu. Então, E a gente eu não era o conseguia ver que o problema era a gente. Eu não conseguia ver que o problema era eu. Então, na minha cabeça, estava tudo sob controle. Eu estava ciente de tudo que estava acontecendo. Estava prestando atenção em tudo. Então, nada passava despercebido ao meu olhar, ao meu entendimento. Então, se eu não aprendi aquela matéria, o que está sendo passado, é porque eu não prestei atenção o suficiente. Mas se eu prestasse atenção, eu iria aprender. Então, na minha cabeça, não tinha dúvida sobre isso. Não tinha retardo. Então, na minha cabeça, eu meio que... Te chamavam de retardado? Não lembro. Os primos? Ah, com certeza. Eu sofria muito bullying dos meus primos. Porque é exatamente isso. Meus primos estavam brincando, estavam falando sobre determinados assuntos, mas eu estava lá em Marte, pensando em uma nave espacial, abduzindo pessoas. Então eu tava pensando em outra coisa, totalmente diferente do que... Exato. E aí quando eles queriam a minha atenção para a conversa que eles estavam falando, eu dava uma resposta que não tinha nada a ver. Aí eles riam. E eles começavam a rir zombados da minha cara, mas eles não entendiam que eu não prestei atenção no que estava sendo falado, entendeu? Então, ao ouvir deles, eu era lento, eu era lerdo, não pegava as coisas rápido. Mas é porque eu pensava demais, minha mente não parava. Eu ficava viajando, tipo assim, eu olhava por uma situação e eu tava pensando em 1000 coisas que eu tava olhando. Não, Gabriel, eu escrevi sobre isso no livro. Que quando a pessoa é muito parada, é uma criança, um adolescente, é muito parado, ele é mal interpretado acreditando que ele precisa de estímulos, viu, Arthur? Ah, essa criança precisa de estímulos, só que ele já tá lotado de estímulo dentro dele. Sim. Tão lotado, que ele não consegue nem falar. Exato. Ele não consegue se expressar, não consegue interagir. É muita informação. Não consegue captar o que o outro está falando. Aí ele vai ser julgado de retardado, de lesado. E, na verdade, ele só não está sintonizado com o mundo externo. Tá out. Por isso que o nome autismo é autismo, tá? Para dentro de si. E no livro eu falo, Gabriel, que nós dois fomos criados separados, porém a gente sofreu mais ou menos as mesmas coisas. Inclusive o bullying, desse julgamento dos nossos amigos, nossos primos, que Gabriel e Gisele eram retardados. Eu escrevi isso. Mas na escola você sofria um bullying dentro de sala de aula, na escola? Eu acredito que sim. Você lembra de uma pessoa falando assim, então, você é lerdo, você é burro? Eu não interpretava como bullying. Eu não consigo lembrar de ninguém me chamando de lerdo. Mas é porque a gente era tão lesado que a gente nem sequer interpretava que aquilo era bullying. Entendi. Hoje, eu olhando pro passado, eu sei que aquilo era bullying. Sim. Hoje. Mas naquele momento, eu achava que eu era engraçada, porque todo mundo ria quando eu falava alguma coisa. É porque... eu sou engraçada. Nessa época era tudo normal, né, Zé? Não, Gabriel, já não era normal, por isso que todo mundo ria pra gente, Gabriel. Não, você não entendeu. Quando eu falo normal, era normal zombar de quem era lerdo. Até hoje. Sim, até hoje, mas nessa época mais ainda. Porque hoje tem esse entendimento de autismo, que é errado. TDAH, autismo, neurodivergente. Tem mais informação. Mais informação. Uma pessoa que se considerava normal, fez o diagnóstico e teve o nível de autismo. Começa a entender muitas coisas do passado que ela viveu. E antigamente não tinha isso. Não acompanhava o ritmo dos outros. Era retardado. Burro. Era burro. Então, é por isso que eu tô te dizendo. Antigamente era normal nesse sentido. Mas assim, sinceramente, ainda tem. Não, ainda tem, mas ainda antigamente... sofrendo na escola. Tem, infelizmente tem. E são chamados de burros, tanto quanto eu e você. Mas hoje tem essa questão do que eu acabei de dizer, para proteger... Só os diagnosticados. Exato. Mas os que não são diagnosticados sofrem igual a gente sofreu. Tá, mas... uma professora está vendo essa situação, ela vai pensar, essa criança pode ter algumas questões. Antigamente não, o professor não pensava isso. A criança é meio lerdinha. Porque às vezes... A criança tem problema. Coitada, né? Muito devagar. Então não passava na cabeça das pessoas que aquela criança, aquele adolescente, tem algumas questões. É porque às vezes, Gabriel, não depende muito da presença do adulto, porque essas coisas acontecem no recreio, acontece escondido. O adulto não está vendo. Então, vai fatalmente acontecer. Tanto quanto no nosso tempo. Eu tô perguntando essas coisas para você, porque outras pessoas que estão vendo a gente agora podem se identificar com a gente. Tanto Sim. comigo, quanto com você. Níveis diferentes.
mas o resultado é o mesmo. Com certeza. São duas pessoas que viveram as mesmas palavras pejorativas, que tinham funcionamento diferentes. Um era 8, outro era 80. Eu era acima da média, mas não era de mais inteligência, não. Era de agitação física. E você abaixo da média de agitação física. Só que a nossa agitação mental era igual. A nossa não capacidade de acompanhar os diálogos, as piadas, as conversas, a matéria da escola, isso a gente era igual. Sim. Idêntico. Inclusive, eu tô lembrando de uma história, na minha infância, né, de bullying dos meus primos. Tava tendo uma conversa de quanto que você ganharia dinheiro e tinha a questão de ou você ganhasse 100 ou 50. E eu do nada falava assim, eu vou ganhar 100, eu prefiro ganhar 50. Ou seja, a graça toda foi, né, o gatilho do bullying foi que eles estavam esperando que eu falasse 100 e eu falei 50, ou seja, um valor menor. Então, hoje, olhando essa situação, eu não consigo te entender o porquê que eu falei 50. Então, eu tenho quase certeza absoluta que eu não sabia do que estava sendo falado. Ou que você não sabia o valor. O valor do dinheiro. Também, pode ser. É que eu não lembro, talvez eu não saberia o valor. Mas, puxando na memória, eu acho que eu sabia sim o valor que eu falei, eu sabia. A questão é que eu não sabia... Contexto estava acontecendo na conversa. Então, para eu participar da conversa, eu falei qualquer coisa, entendeu? E aí eles começaram a rir de mim. Mas, na verdade, eu não estava ligado do que eles estavam conversando e falei qualquer valor que veio na minha cabeça. Mas, nessa época, eu tinha noção do valor. Por que eu te digo isso? Porque eu e o meu primo, a gente juntava a moeda numa lata de Neston para jogar no fliperama. Então, cada 10 centavos a gente fazia festa, porque nessa época, meia hora era 50 centavos, né? E um pão era 10 centavos. Então, você queria comprar 10 pães, era R$1, né? E então, meia hora, 50 centavos. A gente fazia de tudo para juntar 50 centavos. Então, nessa época, eu tenho certeza absoluta que eu sabia o que era 100, o que era 50. Já te chamaram de inocente, ingênuo, bobo, essas coisas? Em que época da minha vida? Qualquer época. Já, várias vezes. No sentido de eu ser bonzinho também, né? Querer ajudar todo mundo. Então, acho que estão me passando a perna. Aí, acho que as pessoas estão se aproveitando disso, por eu ser bonzinho e tal. Aí, me chamam de bobo, né? Por as pessoas à minha volta enxergar que eu estou sendo passado para trás. Mas, na verdade, na minha cabeça, eu não estou sendo passado para trás. Eu fiz... porque eu queria, porque eu tinha uma certa consideração pela pessoa que eu estava ajudando. Se a pessoa estava se aproveitando de mim, aí é questões dela, mas eu, Gabriel, estava ajudando de coração. Sim. Gabriel, eu costumo falar que o melhor ser humano assim, que eu já conheci na minha vida é você. Dessa pureza mesmo. E bondade e tal. E que eu admiro muito. Mas, quando eu recebi o meu laudo, quando eu entrei em depressão e fui buscar ajuda e fiz a avaliação neuropsicológica e veio o resultado de autismo, TDAH e altas habilidades, foi uma surpresa a palavra altas habilidades, porque eu sempre me considerei burra, como eu falei antes. E o TDAH era mais óbvio, porque eu achava que eu era muito mais TDAH, mas nunca autista, porque eu sou tagarela, porque eu sou falante. Sim. E aí, quando eu olhei para nossa infância, eu olhei inevitavelmente para você. Eu escrevi isso no meu livro. Que eu, depois do meu laudo, eu considero que você também esteja dentro do espectro, mesmo porque as suas características da infância eram muito, muito encaixadas com as crianças que estão lá na Casa Vida, né? Mas hoje eu entendo isso. O que você acha sobre isso? Eu queria perguntar isso. Como você recebe essa minha fala no livro e agora também na sua frente? Sim. Como você recebe isso? Sim, eu tô lendo o livro, mas ainda não cheguei nessa parte. Quando eu tive várias conversas com você e várias conversas com pessoas à sua volta sobre autismo, né, quais são os sintomas, eu não tive dúvida nenhuma Quais são as suas características? Sobre o autismo, sobre as características, né, do autismo, eu não tive nenhuma dúvida. De que eu também tenho autismo, tenho TDAH, não tive dúvida nenhuma. Então, eu e você estamos no mesmo parâmetro, né? E as altas habilidades são, no meu caso, é o desenho, é o trabalhos manuais, a paciência que eu tenho nos trabalhos manuais, de querer sempre fazer tudo com excelência, o perfeccionismo, né? Autocobrança, perfeccionismo, quando eu digo, é de que não pode sair do trilho, tem que ser aquilo ali e acabou. Se alguma coisa estiver fora do lugar, eu não fico bem enquanto eu não consertar. Isso pode te atrapalhar ou pode te ajudar, né? Dependendo da velocidade que você exerce isso, no que você esteja fazendo. Se você está trabalhando numa firma que é correria, isso te atrapalha. Se você está trabalhando numa firma que não está te exigindo correria, e sim
tem excelência, aí tudo bem, você pode se destacar. Então depende da situação. Então hoje, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que realmente eu tenho autismo, nível 1, TDAH, tenho um laudo e muito em breve aí eu vou estar com meu cartãozinho também, meu cordãozinho, se Deus quiser. Primeira mão, hein, gente? Ó, não contei pra ninguém. Ô, Gabriel, e hoje em dia, você falando assim com essa naturalidade, se Deus quiser, eu vou estar com o meu cordãozinho na mão. Pode ser também mal interpretado pelas pessoas que hoje em dia não aceitam essa nova realidade de todo mundo, que agora tudo é autismo, agora isso é uma bobagem, que tá tirando o direito de quem realmente precisa. Eu fiz um podcast um pouco antes, que você estava presente, que eu senti essa coisa da inclusão, de ser PCD, usando um ônibus, não foi? Que eu falei aqui, lembra? Mas era de tão extrema necessidade. Eu também experimentei pegando um avião, porque eu perco o avião. Mas era de tão extrema necessidade. Né? Nós dois já perdemos o avião. Perdemos juntos. Então, assim, é de tão extrema necessidade que quando eu ouço essas baboseiras, entra no meu ouvido e sai no outro. Porque não é de forma literal, não é pra tudo. É pra coisas específicas que a gente precisa de ajuda. Sim. Não existe autista que não precisa de suporte. Todo autista precisa de suporte. Nível de suporte 1 é porque precisa de pouco suporte, mas precisa de suporte. Tem as suas questões internas, tem os seus conflitos internos. Posso falar? Pode, claro. Essa última palestra que nós assistimos na Alterdata, eu esqueci o nome dela. Marilyn. Muito boa a palestra dela. E ela fala sobre isso, né? Quando ela descobriu que ela tinha autismo também, TDAH, e a discriminação das pessoas mediante a isso, como você acabou de dizer agora. É muito importante ter esse conhecimento e também ter o feeling de você se conhecer, saber das suas limitações e respeitar o espaço do outro. Então é como ela falou lá na palestra dela, gente, não é que eu sou autista que eu vou tomar a vaga na fila de uma pessoa. Isso. Não, eu tô bem, então assim, eu vou respeitar as preferências das outras pessoas. Agora, a partir do momento que eu ver que eu estou em crise... Como nós dois no aeroporto? Sim. Aí sim eu vou querer usar do meu direito de pedir ajuda. De pedir ajuda. Toca aqui. Vocês estão ouvindo? Todas as câmeras estão ouvindo isso? Então, na minha realidade hoje, né, que eu tô fazendo psicologia, eu e minha irmã. Juntos. Uhul. Toca aqui. Ela já é fisioterapeuta e agora tá fazendo psicologia. Tô fazendo psicologia também, junto com ela, então na minha realidade hoje é o seguinte, por eu ter sensibilidade a barulho, então eu vou fazer uma prova. Ou então o professor está falando lá na frente. E começa os amigos de classe, começar a falar, arrastar a cadeira. Nossa, eu quase morro. Eu e minha irmã, a gente quase morre. Então, assim, para uma pessoa que não tem essa sensibilidade, assim, é normal, é tranquilo. Ou então pode até dizer assim, pô, tá com frescurinha. Pô, nada a ver, barulhinho de nada. A pessoa tá conversando, ficar se importando com isso. Mas, gente, é um hiperfoco que vocês não têm noção. Qualquer barulhinho, a gente quer olhar, a gente quer prestar atenção, a gente não consegue focar só numa coisa ali, que tá sendo dita, e ficar só ali. A gente quer prestar atenção em tudo em nossa volta. É como se fosse um radar de um navio, uma parabólica. Um navio, ele tem aquele radar que fica... Mapeando, é exatamente isso. Então apareceu uma questão ali. A gente sai daqui e olha pra ali. O povo tá falando aqui atrás. Por exemplo, ontem eu tava fazendo uma prova, né? Aí tava tendo muita falação dentro de sala de aula. E eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. O que você fez? Porque... Tá vermelho, tá ficando vermelho. Não, fiquei orgulhoso de mim mesmo, porque eu pensei assim, gente, eu não tô conseguindo entender nada do que eu tô lendo aqui, porque eu tenho o costume de ler um pouco antes da prova, né? Pra a informação ficar fresquinha, né? Aqui na memória. E quando eu ler a matéria, você quer dizer? Ler a matéria. Exatamente. Eu costumo ler. Para a informação que eu estou lendo ali ficar fresquinha na memória e quando aparecer a questão lá na prova, lembro, acabei de ler. Eu não estava conseguindo absorver nada do que eu estava lendo. Porque tinha um monte de gente falando à minha volta. Nossos colegas de classe, eles ficam muito ansiosos, né? Quando estão prestes para fazer uma casa. Aí essa ansiedade acaba fazendo que eles ficam falantes mais do que eles são normalmente. E aí fica... aquela questão... Aí ficam falando e arrasta a cadeira, né? E qualquer barulhinho pra gente é um terror. Então imagina, a gente tá numa sala, um monte de gente falando ao mesmo tempo, a professora querendo que o povo fique quieto e você ali tentando prestar atenção no que você tá lendo. Então é um pesadelo pra gente. E ontem, pela primeira vez, eu consegui aperfeiçoar, não sei como, uma técnica de... bolha. De criar uma bolha, exatamente. Coisa que eu não tinha conseguido fazer antes
41 anos aí de vida, eu não consegui criar essa bolha, né? E ontem, Pela no primeira desespero de querer fazer uma boa prova, eu criei uma bolha. Eu foquei ali naquele texto que eu tava lendo e comecei a ler em voz assim alta, assim, pra mim, né? Baixinho, né? Pra ninguém escutar o que eu estava lendo. Assim, lendo e tal, aí eu fui diminuindo minha voz e comecei a entender tudo que eu tava lendo e todo o barulho em minha volta, aquela Sumiu. confusão toda que tava acontecendo na minha volta, sumiu. E eu ia conseguir ler 5 questões seguidas e consegui entender do que eu li de primeira. Então eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, esse superpoder. Eu desenvolvi ali naquele momento e eu fiquei, caraca, eu consigo. Mas assim, demorou, né? Pra eu conseguir criar essa bolha e esquecer tudo que estava acontecendo à minha volta, demorou. Porque qualquer coisinha me distraía, qualquer coisinha tirava meu foco, me atrapalhava. E aí eu consegui. Aí eu fiquei, assim, orgulhoso de mim mesmo e vou praticar mais isso. Pra quando acontecer de novo, que isso com certeza vai acontecer, eu conseguir ler ali sem ninguém me atrapalhar. Eu falo no livro sobre a bolha, a importância da bolha. Que a bolha, às vezes, te separa da sociedade, né? Atrapalha na socialização, que era o que você sentia lá atrás, que era um mundo paralelo. Mas a bolha também te protege. E ontem você sentiu o benefício da bolha. Você se sentiu protegido do barulho quando você conseguiu criar a bolha. Que, às vezes, você tá dentro dela num momento inadequado. No momento que as pessoas estão querendo, a sua esposa está querendo interagir com você e você está na bolha. Sim. Então, ontem você conseguiu manipular esse superpoder. Exato. Então, parabéns. Obrigado. E você já conseguiu criar a bolha? Depende Quando muito. você quer? Então, depende muito, porque eu não tenho essa previsibilidade para você. Porque agora eu tô medicada. Aham. Então, nossos superpoderes ficam alterados também. Sim. Então, muita coisa que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, ou que eu acho que não tinha habilidade, acabo tendo. Então, fica um pouco em curto-circuito. Tem prós e contra quando você é medicada. O positivo é que você fica muito mais sociável, você fica mais educado, você desregula menos quando você tem a medicação correta. E o lado ruim é que às vezes você perde um pouco do controle desses superpoderes. Só para as pessoas entenderem, como que você desregula no seu nível de autismo? Como que você interpreta e identifica que você desregula? Como é o meu seu desregular? Desregular, é para você dizer assim, não estou desregulando tanto assim. Eu tenho um raciocínio verbal, então provavelmente o tom da minha voz, o que eu vou falar, vai ficar totalmente em curto-circuito. Então, lá na Casa Vida, as pessoas já sabem. O meu olhar muda, coração muda. Como você... Às vezes é chorando. Nossa, eu fiquei muito desregulada quando eu perdi o avião. Eu fiquei chorando, tremendo. E quando eu não entro no choro, porque chorar, a desregulação passa mais rápido. Mas quando eu sei que eu não posso chorar, sei lá, ou eu controlo para não chorar, aí vai ser verbal. Blá, 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 vou falar alto, falar coisas desconexas. E você lembra de alguma situação que você não teve o controle, esse tal controle de si que você falou que sempre você tentou fazer e às vezes dava certo, às vezes não dava certo? Hoje você sabe quando você está desregulado e precisa se autorregular desenhando ou se autorregular jogando no celular ou no computador? O que acontece, como você fica para você ter que buscar essa autorregulação? É porque é tudo muito novo para mim. Então, às vezes eu não consigo identificar quando que eu tô desregulando, né? Sua esposa já sinalizou para você, Adriana? Gabriel, você tá assim, tá assado. Por que você fez isso? Você não faz isso. Esquecimento é alguma coisa... Não. É algo explosivo. Por exemplo, o tom da voz muda. Sim, às vezes algumas questões acabam me irritando e ela já falou que a minha voz automaticamente já alterou. E você não percebeu que estava alterando? Não percebi. Então isso é desregular. Não percebi. Então isso é desregular. Ou seja, eu estou conversando com uma coisa com ela, dependendo do assunto, se for algo indesejado... Que você não quer. Que eu não quero, está me chateando, a minha voz realmente aumenta um pouquinho e eu não percebo. Aí ela fala, tá gritando por quê? Eu falei, eu tô gritando? Eu achei que eu tava falando normal. Então é uma forma de regular também, né? Sim. Essa questão de você alterar a voz e não perceber. E às vezes você sente dor no corpo, às vezes você sente dor de cabeça, enxaqueca... isso passa pro físico mesmo, sabe? Sim, já senti muito enxaqueca do nada também. Dor de cabeça do nada. Muito difícil eu ter essas dores. Mas às vezes quando eu tô meio estressado acontece. Então, tá desregulado. Entendi. Quem diria, hein, Gabriel? Quem te viu, quem te vê.
Primeiro podcast, hein? Não, quem te viu, quem te vê falando sobre esses assuntos. Ah, é verdade, sobre autismo, TDAH. Sobre- Não, mas agora que eu tô trabalhando na Casa Vida, acompanhando os terapeutas, as crianças, vendo palestras, né, sobre esse assunto, eu me vejo em muitos assuntos, né, que são falados. Você vê crianças parecidas com você também. Exato, né? exato. Então, assim, Parece que você foi, né? são altas habilidades, né, e algumas questões de sofrimento, de dificuldades de aprendizado que a gente fica se crucificando, né? se chicoteando. Não entendendo o porquê, e é exatamente isso. Eu tenho hiperfoco para certas coisas e não para as outras. Eu sabendo administrar isso, eu posso fazer qualquer coisa. Sim, que você queira. Que seja interessante para você. Exato. Hoje eu assisti um vídeo, um Reels, de uma menina autista. E ela falou, como pode uma pessoa que tem altas habilidades ir mal na escola? Aí ela falou, é possível, porque eu nunca fui bem na escola, eu detestava a escola, eu tirava notas péssimas. Agora na faculdade eu tô num assunto que eu gosto e meu rendimento é muito bom. Agora eu, Gabriel, minhas notas eram boas na faculdade de fisioterapia só das matérias que eu também gostava. Eu era péssima na teoria, nas coisas que eram abstratas, histologia, tinha que estudar as células. Eu tirava 0, eu reprovava. Tinha que falar sobre sociologia, sobre a sociedade, eu tirava 0. Agora, atividades aquáticas, eu tirava 10. Seminários, porque era do meu interesse. Sim. Eu sei que as pessoas que estão vendo, alguns vão falar assim, mas isso é todo mundo, é assim. Só que os neurodivergentes, isso não é equalizado, isso não é equilibrado, isso é 8 e 80, é rasgado, é distante, assim, é muito distante. Então isso gera prejuízos sociais, prejuízos de saúde, gera muita dor. Uma mãe falou pra mim assim, para uma mãe, o nível de suporte 3 deve ser muito sofrido o nível de suporte 3. Agora, para nível suporte 1, quem sofre é a pessoa que está dentro do espectro. O Dr. Rafael já tinha me relatado e me deu um documento internacional falando que não deveria mais se falar sobre níveis de suporte. Mas isso vai ser história para o futuro, né? Porque, por enquanto, ainda estamos muito apegados nessa coisa. Você, nível de suporte, qual é o nível de suporte do seu filho? Qual é o seu? Ah, então a pessoa fala assim, nossa, você não parece, seu nível é leve, né? Então eu ouço isso também. Mas ninguém convive comigo, né, Gabriel? Ninguém convive com a gente. Sim. Aí vai achar que a gente é leve. Mas em algumas situações críticas, não é nada leve. Não é nada leve. E tem muito julgamento, né? Então as pessoas acham que a gente tá fingindo ser uma coisa que a gente não é, tá forçando uma coisa que para elas seriam desnecessária. Tá fazendo isso de propósito. Exato. E pra gente é tudo normal. É 880, a gente vivencia a 80, às vezes a gente vive a 8 só. Ou então, menos 1. Exato. Então, assim, a gente tem essas questões, né? Então, quando uma pessoa tá agindo de uma forma, ao ver de muitos aí, normal, ela tá mascarando. Talvez esteja mascarando. Para se incluir, Sim. para que as pessoas olhem para ela e falem assim, é uma pessoa normal, não tem questões nenhuma. As altas habilidades estão também aí, em você Sim. mascarar quem você é de verdade. Exatamente isso. E eu sempre ouvi que eu era um personagem, que o que eu sou não é real, que o que eu sou é porque eu tinha que ser mesmo. Mas o que eu sou, nessa parte de extremamente comunicativa, invasiva e tal, é a parte do meu transtorno, que encaixa em algum momento. Encaixa em ser sociável, mas não encaixa quando eu vou falar alguma coisa que não deve, socialmente inadequado. Aí eu vou ser outra coisa, vamos dar outro nome. Mas tá no mesmo bolo. A mesma Gisele que é desregulada verbalmente falando pro bem, é a mesma pro mal. Aí não é de propósito não, né? Aí eu não é personagem não, é porque eu sou filha da mãe. Então é meio estranho. Agora que eu tô medicada, tô fazendo terapia, eu tô menos, não totalmente, mas um pouco menos invasiva, também já rolou uma fofoca. Nossa, Gisele tá diferente, não abraça mais as mães, não abraça mais as pessoas. Na verdade, eu não atropelo mais as pessoas, né? Sim. Então eu tô mais reservada. Tô medicada. Então por isso que eu te falo, a medicação dá uma confusão. Uma equilibrada, né? Equilibra para umas coisas e tira um pouco da minha autenticidade. Entendeu? Então, assim, eu vou tentar ser breve no que eu vou falar agora, para não ficar muito maçante. A gente está conversando aqui sobre o autismo, né? Sobre as altas habilidades, sobre neurodivergentes. Então, assim, para quem está assistindo, para você conviver com essas pessoas, não é difícil. Você tem que ter uma sensibilidade para você enxergar que a pessoa não está agindo daquela forma ali de
qualquer maneira, né? Tem essas questões, tem essa luta constante dentro dela mesma de estar sendo o melhor que ela pode naquele momento. Então, a minha irmã acabou de dizer agora que ela gosta de pegar, ela gosta de É conversar. uma necessidade. É a necessidade dela, então ela é assim. Então, a partir do momento que a pessoa, ela sabe que ela pode agir sendo ela mesma, em qualquer lugar que ela esteja, isso é libertador. Então, para que a pessoa seja livre e se sinta confortável com quem ela esteja, isso é muito importante. As pessoas que estão assistindo ter esse olhar de saber identificar e respeitar. Não acusar, não apontar o dedo. Ela é assim, ela é assada, ela fez isso, ela fez aquilo. Então, isso é libertador. Então, você mesmo que está assistindo, pode ser uma pessoa que tenha autismo, TDAH, que tenha altas habilidades e ainda não identificou. Então, é muito importante você ter esse conhecimento que, principalmente, a Casa Vida aqui em Teresópolis tem participado bastante de palestra, tem divulgado bastante coisas, até no livro Raízes do Autismo da minha irmã, que fala muito sobre isso. Então eu peço que as pessoas que estejam assistindo tenham mais empatia, amor ao próximo, né? Independente de ser autista ou não. Respeitar o próximo. Exatamente. Respeitar o próximo. E, gente, não tem coisa melhor do que você ter pessoas à sua volta em quem você pode ter uma boa conversa, que você pode confiar. Infelizmente, o ser humano é muito complicado. Tem pessoas que têm criações totalmente diferentes umas das outras. Então você olha para uma pessoa, você não sabe do passado dela, você não sabe da índole dela. Então hoje em dia, no nosso dia a dia, a gente tem que conviver com esse filtro. Eu tô te dizendo filtro porque você não sabe se a pessoa é neurodivergente, se ela tem essas questões que a gente está falando que eu e você, né, tem, ou se é uma pessoa que não tem problema nenhum, mas graças a Deus ela não tem problema nenhum, mas pelo menos ela tem essa sensibilidade de lidar com uma pessoa neurodivergente e sem acusações, sem dedo na cara, sem, não quero amizade não. A pessoa é maluca, um dia ela tá assim, outro dia ela tá assado. Então, vamos ter mais respeito, empatia com essas pessoas neurodivergentes. Então, isso é, ao meu ver, eu, Gabriel, tô dando a minha opinião, né, como pessoa que está estudando psicologia. Hoje em dia, a gente quer olhar para as pessoas e ter o que ela é de verdade escrito na testa. E, infelizmente, só a convivência irá te mostrar isso. Às vezes, você vai se enganar, porque tem muitas pessoas que conseguem enganar perfeitamente bem o que ela é de verdade. Mas eu tô falando tudo isso agora... Uma hora a máscara cai. Falando isso agora, para vocês que estão assistindo, para que vocês saibam ter esse filtro. Com o conhecimento que vocês têm, com a criação que cada um teve, vocês criam ferramentas no dia a dia de vocês para absolver pessoas que possam acolher as pessoas neurodivergentes, as pessoas com qualquer questões emocionais, que vocês possam ser essas pessoas de acolhimento, que vocês tenham esse entendimento, esse filtro, essa sensibilidade e principalmente que vocês possam ter a sensibilidade também de identificar se é uma pessoa mascarada, se é uma pessoa boa ou ruim, que vocês tenham essa experiência de vida, de até aconselhar os seus filhos também, para fazer o mesmo, para ter essa empatia. E a Juliana estava aqui, ela falou assim, eu tenho usado menos o cordão de autismo, porque eu acho que eu não tenho que ser tratada porque eu sou bem tratada porque eu sou autista. Eu acho que eu tenho que ser bem tratada porque eu sou um ser humano. E a sociedade precisa tratar bem uns aos outros, independente do CID do outro, independente do diagnóstico do outro. E saber se tem um diagnóstico ou não, que seja um segundo momento, uma segunda página, né? Não julgar o livro pela capa do livro, entende? A gente vive um mundo selvagem, né? É uma selva de pedras. A gente vive uma selva de pedras, gente, com personalidades diversificadas. Onde quer que a gente vá, a gente pisa em ovos, né? Literalmente. Por que eu tô dizendo isso? Porque você pode fechar uma pessoa sem querer, que no trânsito a pessoa vai te xingar de um monte de coisa, vai querer te agredir, te matar, te massacrar, e a pessoa não sabe que você passou um dia ruim, que você estava distraído, ou seja... Ou que tem alguém passando mal dentro do carro. Exato. Então o dedo na cara, a crítica é mais importante do que a empatia e o porquê que aquilo aconteceu. Mas é porque senão você fica pra trás. Você tem que ficar por cima. Você tem que dar a última palavra. Exato. Então, mais uma vez, a gente vive numa selva, gente. De onde é um querendo se alimentar do outro, né? É como se a gente vivesse na era dos dinossauros. As pessoas querem ser o dinossauro Rex, o top da cadeia alimentar. Então, todos têm que estar abaixo de você. Você não pode parar numa faixa de pedestre para deixar a pessoa atravessar. O seu tempo é mais valioso do que aquela pessoa que está atravessando. Se você quer avançar os sinais vermelhos, aqueles minutos parados ali para você é o cúmulo. Tô perdendo tempo, né? E sabe por que você pensa nisso?
Porque você foi essas pessoas. Sim. Você foi a pessoa que foi passado para trás, que foi estigmatizado, que Sim. foi evitado dado o lugar, ou foi fechado. Então você foi essa pessoa. Sim. Então essas pessoas vão se transformar em duas situações. Ou elas vão vir com tudo, agora ninguém passa mais por cima de mim. E aí ela veste essa roupa de super vantagem, né? Eu vou precisar da super vantagem para sobreviver. Sim. Ou ela vai pro respeito, que é o que você tá falando aí. E respeito, gente, é amor. Respeito é você ter empatia, você ter amor ao próximo. Mas se você não tem por você, você não vai ter por ninguém. Exato. Então, assim, se você se conhece, você sabe quem você é, você sabe dos seus ideais de vida, você sabe do seu potencial, do que você pode ou não fazer. Então, essas coisas mínimas do seu dia a dia, de ter empatia, de você não xingar as pessoas que te fazem mal, não revidar para essas pessoas que estão ali, de certa forma, te prejudicando, é amor, é empatia, é você ter, assim, para quem é religioso, ter Deus na sua vida, você se espelhar em Deus para você fazer o bem ao próximo. Então, até para quem é ateu, você sabe que matar é errado, você passar as pessoas para trás é errado, você sabe que roubar é errado. Então, na nossa vida, nesse Jurassic Park, a gente tem que ter regras básicas para a gente conviver sem a gente se dizimar. Se não existissem essas regras, a gente não existiria, porque imagina, você sai aqui pela porta, um monte de gente matando o outro, roubando o outro, Gratuitamente. só porque ela se acha no direito de ter mais que o outro, né? Se acha mais importante que o outro, não tendo empatia, não respeitando. Então, seria realmente um caos, né? Ai, Gabriel, vocês estão entendendo, gente? Por que que eu acredito que ele seja o ser humano que mais eu admiro, né? De idoneidade. Obrigado. Estou fazendo psicologia, gente, para ajudar, né, as pessoas a se entenderem melhor nesse mundo de caçadores, né? Onde é mais importante apontar o dedo, xingar, querer matar, do que entender o que o outro está passando. E não entender também a criação, né, que o outro teve para ele chegar naquela situação, aquela personalidade que ele está ali hoje, né? Então, muitas pessoas hoje estão em presídios, mas ninguém entende o porquê eles chegaram até ali, né? Quais foram as referências que eles tiveram até ali. Aí tem gente que fala assim, não, mas quando a pessoa é ruim, ela pode ter a melhor criação, ela vai ser ruim a vida dela toda. Gente, eu não acredito nisso. É porque você acredita no ser humano. Eu também acredito no ser humano. Eu acho que nós somos computadores programados. Então, se você programou coisa ruim ali naquele computador, a pessoa vai ser ruim. Programou coisa boa, a pessoa vai fazer coisa boa na vida dela toda. Então, nós somos computadores programados. Então, preste atenção quais são os programas que você está colocando na sua vida, né? Nas atualizações. Nas suas atualizações, exatamente. Preste bem atenção, porque se entrar um vírus, não reclame depois. E a gente precisa acabar. Então, vamos acabar, então. Então, irmã, obrigado por podcast. É como eu falei no início do podcast. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui Até amanhã. até amanhã. Coitado do Arthur. Então, gente, esse aqui é apenas o primeiro podcast que eu estou tendo, né, o prazer de participar aqui com a minha irmã Gisele, da Casa Vida. E eu prometo que a gente tem muito assunto para falar ainda, mas não agora para não se estender e não ficar maçante. E é como eu falei, dá para escrever uma série, um livro, né? As nossas histórias de vida. E manda um beijo pro seu filho, pra sua esposa. Um beijo pro meu filho Kaique, que tá morando em Belfor Roxo, com o tio dele. Obrigado aí, tio Carlinhos, por cuidar do meu filho, por ser um pai pra ele, tá? Na minha ausência aí, te agradeço. Não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grato aí pela sua vida aí. Um beijo, mãe, um beijo, esposa, Adriana, te amo muito. E obrigado, irmã, por esse podcast aí. Até a próxima aí, gente. Foi um prazer. Obrigado, gente. Um beijo. Beijo, até a Gabriel, próxima. te amo. Também te amo.